live já não? Ei, ei. Ixi. Boa noite, irmãos.
Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 24 e vamos ler de 1 a 6 em conjunto. Salmo 24, de 1 a 6. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes o estabeleceu. Que subirá a monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que os buscam a face do Deus de Jacó. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, em adoração ao nosso Deus. Eu vou pedir que o nosso irmão Valdir esteja fazendo essa oração. Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos a Deus, primeiramente pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Pai amado, pela graça e a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa noite para louvarmos, bendizermos o Teu santo e amado nome, Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor aceite nosso culto, Pai, de louvor e adoração. Tudo que fizermos aqui seja para a honra e glória do Teu santo e amado nome, Pai. Use os Teus servos, ó Pai, na frente da Tua palavra. Ministra sobre as nossas vidas, ó Deus, a Tua palavra, para que possamos, ó Deus, sair daqui de diferente de como entramos, dispostos a Te servir melhor, dispostos a colocar em prática tudo aquilo que ouvimos da Tua palavra nessa noite. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós Te louvamos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Agora teremos a participação do Grupo Harmony. Boa noite. Lá em Efésios, capítulo 2, do versículo 4 e 5, diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Louvado seja Deus, porque isso não depende de nós. Deus nos amou em sua infinita graça, nos deu vida, ainda nós estando mortos. E essa canção diz sobre isso: graça em seu amor. O amor que nos alcançou, que nos fez livres, que nos tirou da morte.
difícil caminho estou, em silêncio passo a passo vou. Penso então que não irei vencer, pois a saída não posso ver. Mas sua graça alcançou-me, meu ser se encheu de amor e de fé, e de novo eu prossigo, pois a paz me alcançou e em meu ser Cristo entrou. Sim, vou seguir, caminhar, pois achei graça em seu amor. Ele pode aliviar a dor, em tua vida dar a direção, em sua estrada cobrirá de amor, encherá de luz teu coração, pois sua graça alcançou-me, ser se encheu de amor e de fé, e de novo eu prossigo, pois a paz me alcançou e em meu ser Cristo entrou. Sim, vou seguir, caminhar, pois achei graça em seu amor. Graça, graça, pois sua graça alcançou-me, de amor e de fé, e de novo eu prossigo, pois a paz me alcançou e em meu ser Cristo entrou. Sim, vou seguir, caminhar, pois achei. Vou seguir, caminhar, pois achei graça em seu amor. Graça em seu amor. Já não há mais muros, selos ou correntes não vão lá. A cruz levou, pela sua graça fomos nós libertos, pois Jesus nos libertou. Da morte então me tirou, livrou-me da escuridão, salvou-me, vive agora em meu coração. Que amor tão grande, que amor tão forte, que me desperta da força e me faz cantar. Que amor tão grande, que amor tão forte, que me desperta da força e me faz cantar. Oh, 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 oh.
voltar, ressuscitar. Hoje sou perdoada, sigo seu chamado, vou falar, do amor falar. Da morte então me tirou, livrou-me da escuridão, salvou-me, vive agora em meu coração. Que amor tão grande, que amor tão forte, que me desperta da força e me faz cantar. Que amor tão grande, que amor tão forte, que me desperta da força e me faz cantar. Amor eu encontrei no meu Salvador. Eu vou cantar que Jesus em vivo está. Vou então dizer desse amor sem par, anunciar o maior amor não há. Que amor tão grande, que amor tão forte, que me desperta da força e me faz cantar. Que amor tão grande, que amor tão forte, que me desperta da força e me faz cantar. Que amor tão grande, que amor tão forte, que me desperta da força e me faz cantar. Que amor tão grande, que amor tão forte, que me desperta da força e me faz cantar. Me faz cantar. Que amor tão grande, que amor tão forte, que me desperta da força e me faz cantar. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ageu, capítulo 1, e vamos ler responsivamente de 2 a 15. Eu lerei os pares, os irmãos lerão os ímpares. Amém? Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes em vossas casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sequitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor.
Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre para a causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. O enviado do Senhor falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Ao 24º dia do 6º mês. Amém. Vamos ter agora, irmãos, uma oração de confissão ao nosso Deus, silenciosamente, durante alguns segundos, e após alguns segundos eu vou pedir que o nosso irmão Juarez esteja fazendo uma oração em voz audível. Grandioso Deus e nosso Pai que está nos céus, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, a fim de estarmos prestando um culto a Ti, Senhor. Nesse momento, Senhor, nós queremos nos colocar diante do Teu altar e pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Tu conheces os nossos corações, sabes que somos falhos, e carecemos constantemente das Tuas misericórdias, Senhor. Possa estar nesse momento, Senhor, visitando os nossos corações, as nossas mentes, tirando tudo aquilo que impede de nós termos uma perfeita ligação com o Senhor nessa noite. Que o Senhor possa, através das Tuas misericórdias, aceitar o nosso culto de louvor e adoração. Te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Teremos agora, irmãos, com o conjunto de louvor, os momentos de cântico, e durante os cânticos
teremos a oportunidade de consagrarmos ao nosso Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Os irmãos a ficar em pé para louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Vem, essa é a hora da adoração. Esse é o momento de nós cultuarmos a Deus, de louvarmos e dizer o quanto Ele é grande, de nos entregarmos de fato, de todo o nosso coração e espírito em verdade. Este é o dia que Ele preparou para nós cultuarmos a Ele e podemos dizer o quanto Ele é grande, o quanto Ele é maravilhoso, que as nossas vidas estão nas mãos desse grande Deus, o grande Eu Sou. Vem.
o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Me alegrarei, celebrarei. Me alegrarei, celebrarei. Amém. Essa próxima canção, a letra dela é curtinha e diz o seguinte: bem perto está Jesus o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti, quebranta o meu coração. Que não só envolvidos pela melodia, porque a música a gente sabe que nos envolve, mas que possamos de fato prestar atenção naquilo que nós cantamos. Essa música diz: quebranta, Senhor, o meu coração. Eu tenho sede de Deus, eu dependo de ti. Que isso possa ser verdade em nossas vidas, mais do que simplesmente palavras cantadas. Que possamos viver, ter sede de Deus todos os dias das nossas vidas. Bem perto está Jesus o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Bem perto está. Bem perto está Jesus o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Meu desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Bem perto está Jesus o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de
Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda vez celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus A glória, a força e o poder
consagramos nossas vidas a Ti, porque só o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Tudo vem de Ti, todas as coisas são para Ti. Até a Sua graça, o Seu amor sobre nós, é para que no final de todas as coisas o Senhor seja glorificado. Louvado seja o Teu santo nome, ó Deus. Receba o nosso louvor, os nossos dízimos. Que tudo, ó Deus, tenha sido verdadeiro e que o Senhor se agrade daquilo que nós estamos Te oferecendo. É no nome de Jesus que nós te cultuamos. No nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Deus abençoe também os nossos irmãos e irmãs que estão em seus lares. Deus abençoe, irmãos, que nós continuemos nesse espírito de adoração, pois é Ele o único digno de ser adorado, de ser exaltado. Nós cantamos lindos cânticos nessa noite, como sempre entoamos aqui nos cultos. E é muito simples, parece que a gente só pode soltar algumas notas ou podemos emitir essas canções, mas como a Carol mesmo pontuou, mais do que nós pensarmos apenas na letra ou na melodia, devemos pensar no que estamos cantando. Se foi para Jesus que você declarou: ao Rei dos Reis consagro tudo que tenho, tudo que sou, bendito seja Deus pela sua vida. Foi ao Senhor que você declarou que hoje é a hora da adoração, que esse é o tempo da adoração, então continue adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu quero convidar a igreja, antes, porém, quero chamar as crianças aqui à frente, crianças de 2 a 8 anos, para o seu tempo em que elas também receberão a instrução da palavra do Senhor, juntamente com as nossas irmãs que estão hoje responsáveis por ministrar a palavra de Deus no coração delas. Vamos orar pelas nossas queridas crianças. Amém. Vamos. Todo mundo bem agasalhadinho aí, mas todo mundo firme aí, graças ao Senhor. Vamos orar? Maravilhoso Deus, quero entregar nas Tuas mãos os pequeninos dessa igreja. Não só essas crianças que estão aqui representando as demais crianças da igreja, aqueles que estão no colo de suas mães, de seus pais, crianças que não estão hoje aqui na igreja, mas que pertencem ao Teu rebanho aqui do Verônia também. Que elas sejam edificadas com o ensino que elas receberão nesta noite, através das Tuas servas que ministrarão a Tua palavra, Deus. Que essas queridas crianças continuem sendo guardadas e amparadas por Ti, e juntamente com elas a sua casa, seus pais e seus irmãos. Pedimos por nós também, que permaneceremos aqui para recebermos também a instrução da Tua palavra. Fala ao nosso coração, ilumina-nos com Teu Santo Espírito, bem como os nossos irmãos e irmãs que estão em seus lares. Neste momento nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, crianças. Para nós que permaneceremos aqui, quero convidar os irmãos e irmãs para que abram a palavra do Senhor no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Primeiro Crônicas, capítulo 29, e nós faremos a leitura dos versículos 1 até o versículo de número 14. Primeiro Crônicas 29, de 1 a 14, eu convido a igreja para que faça essa leitura em conjunto, meditando já em cada palavra, em cada versículo que leremos agora na palavra do Senhor. Leiamos, igreja. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu,
é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engastes, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que eu tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo, pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Amém. Só esse finalzinho do verso 14, vamos falar mais uma vez? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Por causa do falso evangelho que tem sido pregado por aí, muitas vezes as igrejas que pregam genuinamente a palavra de Deus têm medo de falar de dinheiro na igreja, de finanças na casa do Senhor. Mas eu já inicio esta mensagem nessa noite dizendo que não é pecado falar de dinheiro na igreja. Será pecado quando o pregador, aquele que estiver conduzindo a mensagem, torcer a palavra de Deus e dizer coisas que a palavra jamais ensinou acerca de uma vida em que eu e você podemos contribuir na obra do Senhor financeiramente falando. Há uma doutrina que nós praticamos e ensinamos na igreja, que é a doutrina da mordomia cristã. O Senhor Deus, quando criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, depois de ter criado todas as coisas, o Senhor edifica, constrói um jardim, coloca um homem nesse jardim e diz que o homem deveria guardar e cultivar o jardim. Ali nós temos então, como se fosse de forma embrionária, a doutrina, a teologia da mordomia cristã. Todos nós somos mordomos de Deus.
Talvez hoje uma palavra mais atualizada, mais contextualizada, não seja mais a palavra mordomo, porque daí você lembra daqueles filmes antigos, né? Que o mordomo trabalhava na casa. E qual era a função de um mordomo? Ele cuidava de tudo na casa, mas ele não era o dono de nada. Ele trabalhava para zelar por alguma coisa que não lhe pertencia. De certa forma, nós somos mordomos do quê? De tudo que Deus criou, de tudo que Deus colocou em nossas mãos. Mas a palavra que eu quero colocar no lugar de mordomo hoje é gestores. Nós somos gestores. De tudo que Deus criou, Ele colocou nas mãos do homem. A questão é, estamos executando bem esse trabalho? Temos cuidado do jardim de Deus? Temos administrado corretamente tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos, a começar da vida que Ele nos deu? Porque o Senhor é quem dá a vida e a tira. O Senhor te agraciou com riquezas, o Senhor te agraciou com bens materiais, o Senhor te agraciou talvez com capacidade de estudar, e dons e talentos e habilidades, e você tem acumulado bens na terra. Só precisamos lembrar de um detalhe: tudo isso que você usa, tudo isso que você possui, tudo isso que você tem usufruído nessa terra, não é seu. Nós somos apenas gestores de Deus, mordomos do Senhor. E se você não estiver corretamente administrando as coisas que Deus tem lhe dado, nós prestaremos conta diante disso também. Nós viemos, quando nascemos, sem trazer nada para este mundo, e conforme a palavra de Deus ensina, e Jó mesmo fez essa afirmação, dizendo: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Se bem que existem pessoas por aí, e algumas culturas no mundo, que se possível fosse, gostariam de ser enterradas com seus próprios tesouros. Os faraós que o digam. Os faraós eram embalsamados, preparados, e aquelas pirâmides têm lá os seus tesouros, pensando: eu vou levar tudo comigo, mas leva o engano. Aqui na nossa terra, no Ocidente, se você for enterrado com seus tesouros, o ladrão vai lá e vai desenterrar o seu caixão e vai levar os seus tesouros. Eu já vi histórias absurdas de pessoas que desenterraram uma pessoa morta para pegar a roupa do defunto, o sapato do defunto, o anel que enterraram o defunto. Tamanha é a orgia. Ou seja, nós só não somos enterrados nus como nascemos por uma questão de decência, por uma questão de coerência. Mas o correto mesmo era, no dia do nosso velório, nós também sermos enterrados sem roupa, porque nós viemos para o mundo assim. Ninguém trouxe um relógio Rolex no braço quando nasceu. Ninguém trouxe um cartão para dizer: aqui, olha, eu tenho um cartão e um saldo altíssimo na conta bancária. Você veio sem nada, e sem nada você voltará. Mas é pecado ter riqueza? Não, desde que o seu coração não esteja nessas coisas. O Salmo 62 tem um versículo que eu tenho lido e repetido em muitos lugares: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Jesus também afirmou: onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Não acumuleis aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói e destrói, onde os ladrões roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Parece que nós estamos querendo ficar aqui para sempre. A teologia da prosperidade que eu diga, porque o negócio é prosperar aqui na terra. O negócio é você ter do bom e do melhor aqui na terra. E quando alguém fala: eu vou partir para o céu, eu sei que eu vou para o céu um dia, mas por enquanto eu estou aqui na terra e eu quero do melhor aqui na terra. Você pode desfrutar do melhor que Deus criou, mas você precisa entender que nós temos uma palavra que nos guia para não errarmos o alvo em relação à administração de tudo que Deus colocou em nossas mãos. Antes mesmo de prosseguir nessa mensagem, eu quero te fazer uma pergunta: você é um bom administrador? Você está administrando corretamente os recursos que Deus colocou em suas mãos? Talvez você diga assim, ou aqueles que estão acompanhando essa mensagem: pastor, a casa onde eu moro é minha, a escritura está no meu nome, o carro é meu, o documento está no meu nome, a conta bancária, os investimentos que eu faço são meus, todos estão no meu nome. Isso é uma mera casualidade. Nada é seu, nada é meu, tudo é de Deus. Tudo vem das tuas mãos e das tuas mãos tu damos. Há uma mensagem ali
E eu sempre gosto de ver aquele cartaz. Talvez você já passou ali e já até decorou aquela frase. Aquele cartaz foi produzido pela Igreja Presbiteriana do Brasil há muitos anos atrás. Aquele menino ali que está aparecendo naquele cartaz, ele já deve ser um homem casado. É antiga aquela foto ali. E ali diz assim: tudo vem de Deus. 10% eu devolvo, 90% fica comigo. E tem gente grande que não entende isso. Não é só os 10% quando você consagra ao Senhor que pertence ao Senhor. Os 90% que fica nas suas mãos é dele também. Portanto, o Senhor requer dos seus filhos sabedoria para administrar. E por que nós vamos falar sobre esse tema hoje à luz do texto que acabamos de ler? Porque Davi, o homem segundo o coração de Deus, que tem outras histórias tristes registradas na Bíblia, aqui eu diria que ele tirou 10. Ele é um exemplo para nós de alguém que praticou corretamente o exercício da mordomia cristã. Ele era rei. Davi tinha um sonho. Davi queria edificar uma casa para o Senhor. Ele ficava incomodado, ele falava assim: eu moro numa casa de cedro, uma casa de madeira, e o meu Senhor, a Arca da Aliança, está numa tenda, num tabernáculo. Eu quero edificar uma casa para o Senhor. E ele compartilhou isso com o profeta Natã. E o profeta Natã, quando ouviu essa palavra do rei Davi, disse: vai nessa força, o Senhor é contigo, pode construir. Mas naquele mesmo dia, por que não dizer momentos depois, Deus fala pelo profeta Natã assim: volta lá e diga para Davi que ele não vai construir uma casa para mim, mas o descendente dele, aquele que eu vou constituir rei no seu lugar, esse edificará. Nós sabemos que a história desse rei é o rei Salomão. Agora, se você recebesse um não de Deus para um projeto que você queria executar, e Deus falasse assim: você não, você continuaria fazendo planejamentos, investimentos para o seu sucessor levar adiante uma obra que você teve a ideia de fazer? Ou você diria assim: bom, já que Deus falou não para mim, eu não vou mover um dedo sequer para fazer nada, afinal de contas, o projeto era meu, o sonho era meu, a ideia era minha, mas Deus não deixou eu fazer, então, Senhor, está aqui, vou guardar o projeto na minha gaveta. O Senhor disse não, eu não faço mais nada. Não foi isso que Davi fez. Davi ainda continua no seu reinado, acumulando tesouros, e agora ele tem um objetivo: eu vou construir, não ele, mas o meu filho, mas eu vou deixar pronto para ele a planta do edifício, e eu vou levantar todos os recursos necessários para que quando ele começar a construir não lhe falte nada, nem material humano e nem o material para a construção. No meio político, estamos aí aproximando de campanha política, normalmente funciona assim: uma ponte estava sendo construída por um determinado governante, mas não deu tempo dele terminar a ponte, faltam 20 metros para a ponte chegar do outro lado. Aí o sucessor dele, que não era do mesmo partido, diz: essa ponte eu não vou terminar. Sabe por quê? Porque se eu concluir essa ponte, eu inaugurar essa ponte, todo mundo vai dizer que quem fez essa ponte foi o outro, não fui eu. Então eu vou fazer o seguinte: ela vai ficar aí, aquelas obras inacabadas. Conhece essa história? Está cheio de obras inacabadas no Brasil, porque a vaidade do homem diz: eu terminar uma obra que não fui eu que pensei, não foi minha ideia, deixa aí o mato crescer. Tem gente que pensa assim, até na casa de Deus, infelizmente. Nós estamos trabalhando em conjunto. Davi recebeu o não de Deus, mas ele vai prosseguir. E agora eu quero chamar a sua atenção para uns versos que estão antes do texto que nós lemos nesta noite, capítulo 28. Olha comigo, 1 Crônicas 28, versículo 2 e o versículo 3 inicialmente. 1 Crônicas 28, versos 2 e 3. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: escutai-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Deus falou o que para Davi? Você não. Você já recebeu algum não de Deus na sua vida? Como você reage ao não de Deus?
Às vezes nós falamos das crianças que não gostam de ouvir não, mas nós adultos também não gostamos de ouvir não. A gente só não se joga no chão e faz aquela birra toda, porque ficaria ridículo. Mas por dentro a gente é uma criança mimada muitas vezes. Porque o papai do céu não quis fazer o que eu queria que ele fizesse. Mas às vezes a melhor resposta que a gente precisa para os nossos projetos é o não de Deus. Porque Deus conhece, sabe que por melhor que você planeje, a resposta certa sempre virá dos lábios dele. É sábio planejar, mas mais sábio ainda é você submeter o seu planejamento à aprovação de Deus. Olha o que diz aí o versículo 5, no capítulo 28 de 1 Crônicas, 5 e 6. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Agora vamos ver os versos 9 e 10. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Olha agora o que está aí também no verso 20 do capítulo 28. Disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso, e faze a obra, não temas nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, não te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Eu não vejo aqui só um conselho de um pai, mas eu vejo um conselho de um homem que era o rei, e que está prestes a entregar a coroa, a passar o bastão, por que não dizer, para o seu sucessor, mas ele cuidou de tudo. É como se ele estivesse com uma prancheta ou com uma pasta, dizendo assim: aqui está tudo, meu filho, está tudo pronto. O projeto, a planta, a hidráulica, a elétrica, os recursos, o material, tudo para você lançar os alicerces e construir a casa. Por que ele fez isso? Porque Davi entendeu que ele não era dono daquilo que ele administrava, mas ele era mordomo. Você tem administrado corretamente as coisas que Deus colocou na sua mão até aqui? Você pode nessa noite dizer que você é um excelente gestor, uma excelente gestora, um bom mordomo, que tem cuidado do jardim de Deus, que tem guardado e cultivado, e que tem sido uma pessoa sábia e prudente na aplicação dos recursos que Deus coloca em nossas mãos? E é interessante que Davi não poderia exortar o povo e nem os líderes que estavam com ele, se ele não desse primeiro o exemplo. E eu vou intercalando nessa mensagem hoje o tema também da contribuição na casa de Deus. Quem sou eu para me comparar com Davi? Ele era rei, eu sou servo, eu sou pastor, mas eu vou fazer aqui uma analogia em relação a Davi. O texto diz que Davi tinha conhecimento, tinha consciência que o seu filho era muito jovem, que ele era inexperiente, que a obra era grande, porque o palácio não era para homens, mas para o Senhor. E aí ele vai no verso 2 e diz então assim: eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engastes, pedras de várias cores, de mosaicos de toda sorte, de pedras preciosas e mármore, tudo em abundância. Mas olha agora uma questão que para mim é muito especial, verso 3, capítulo 29. E ainda, porque eu amo a casa do meu Deus. Agora o rei está falando de uma decisão que ele tomou. Ele não bastasse ter administrado os últimos anos do seu reinado, ter feito economias no seu reinado, ter feito investimento para uma conta específica para a construção do templo, agora ele vai abrir o coração dele em relação ao desejo que está no coração dele. Ele diz assim: e ainda porque eu amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que eu tenho, eu dou para o meu Deus. O que isso significa, irmãos?
que tudo que Davi acumulou até aquele dia, do seu tesouro particular, agora ele está fazendo o quê? Ele está entregando tudo nas mãos do Senhor. E aqui eu vou abrir um parênteses e fechar rapidinho. O falso evangelho por aí anda mercadejando a palavra de Deus e fazendo provocações e chantagem com as pessoas, dizendo que as pessoas têm que fazer voto com Deus, que as pessoas têm que deixar tudo no altar de Deus, que as pessoas têm que fazer loucuras. E eu já vi gente, inclusive, dando cheque sem fundo na igreja, porque o pastor mandou dar pela fé, que o cheque não ia voltar, mas o cheque voltou sem fundo. Nós não estamos pregando esse evangelho aqui. E nós não estamos ensinando você aqui a deixar tudo aqui e falar assim, dá para o irmão me emprestar R$5 porque eu não tenho dinheiro para pegar o ônibus. E o senhor falou que era para deixar tudo no altar, eu deixei tudo, agora eu não tenho dinheiro nem para ir embora. É isso que anda acontecendo por aí. Não é isso que Deus está querendo te ensinar. Mas o princípio é coração disposto a dar tudo para o Senhor. Como foi cantado aqui, ao Rei dos Reis consagro tudo o que tenho, tudo o que sou. Eu estou com uma outra Bíblia aqui, que é a conhecida agora como a Nova Versão Transformadora, e eu vou ler o mesmo trecho que eu acabei de ler agora, porque ele traduz para nós, numa linguagem para nós, esses termos aqui, que muitas vezes fogem um pouco à maneira. Por exemplo, 3.000 talentos de ouro, o que é isso? Então nós vamos ver agora, vocês não vão ter a projeção do texto, porque o texto é diferente, mas acompanhe, numa linguagem mais próxima da nossa compreensão. E agora, por causa da minha alegria, com a construção do templo do meu Deus, entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro e prata, para ajudar na construção, além de todos os materiais que juntei para o templo. Ofereço 105 toneladas de ouro de Ofir. Ficou mais forte, não ficou? 105 toneladas de ouro, é pouco? Ele vai dizer mais. 245 toneladas de prata refinada para revestir as paredes das construções. E para os outros trabalhos em ouro e prata a serem feitos pelos artesãos. Quem seguirá o meu exemplo e entregará hoje ofertas ao Senhor? E eu falo isso com temor e tremor agora, como seu pastor. Eu jamais poderia pregar esse evangelho e essa mensagem nessa noite se eu não fosse um fiel dizimista, se eu não fosse um ofertante na casa de Deus, porque eu não teria autoridade espiritual para exortar a igreja a ser fiel na consagração do seu dízimo e da sua oferta, porque o pastor não é dizimista. Aí você diz, pastor, mas seria uma aberração, seria um escândalo o pastor não ser dizimista. Já imaginou? Um pastor que não devolve o 10% para o Senhor. Portanto, Davi tem toda a autoridade para fazer o que ele está fazendo aqui, porque ele está dando o exemplo. Ele não tem mão remissa, a mão dele está aberta, ele tem alegria em obedecer, ele tem generosidade em contribuir, e ele faz isso com liberalidade. Portanto, o que ele fará na sequência, ao dar essa exortação, quem, pois, está disposto hoje? E eu gosto muito da expressão como está aqui, no texto um pouco diferente do texto da Revista Atualizada. Ele diz assim, quem seguirá o meu exemplo? E aí vem na sequência uma coisa. Quem foram os primeiros, depois de Davi, que contribuíram para a construção do templo nesse texto aqui, irmãos? Os líderes. Vamos ver aí? Eu vou ler na outra versão aqui ainda, tá? Verso 6 diz assim, então os chefes das famílias, os líderes das tribos, os generais e os capitães e os administradores do rei ofertaram voluntariamente para a construção do templo de Deus. Eles entregaram 175 toneladas de ouro, 10.000 peças de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze, 3.500 toneladas de ferro. Também contribuíram com pedras preciosas que foram guardadas no tesouro da casa do Senhor. Os líderes agora, seguindo o exemplo do rei, também estão ofertando e contribuindo na casa de Deus. Segundo princípio para nós nessa noite, além do pastor, do anjo da igreja, ser exemplo para o rebanho e devolver o dízimo e consagrar a oferta, os presbíteros e diáconos também precisam ser oficiais fiéis nos dízimos e nas ofertas.
Senão, qual é a autoridade que um presbítero vai ter, que um diácono vai ter para falar de dízimo e oferta na igreja se ele não é dizimista? Não é pecado falar sobre isso na igreja, irmãos. É necessário. Um visitante que, se estiver nessa noite aqui e ainda não é membro dessa igreja, essa palavra, nesse aspecto, não é para você. É uma mensagem de manutenção para os crentes dessa igreja, para os membros da igreja, que professaram a sua fé um dia, pode ser que há 30 anos, há 20 anos, há 10 meses, e disseram diante de Deus que se submeteriam ao governo da igreja, ao sistema da igreja e à palavra, enquanto os pastores e seus líderes permanecessem fiéis a ela. Portanto, Davi, ele é o exemplo para os líderes participam, e o que vai acontecer na sequência? Qual é o povo que não vai contribuir se está vendo o seu líder maior participando da bênção, os seus outros líderes contribuindo? Só vai ter uma coisa linda acontecendo. Vamos agora voltar na nossa versão atualizada, e eu quero que o povo aqui, a igreja nessa noite, leia comigo o versículo 9. Vamos ler? O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Vamos ler novamente agora, gente. Enche o peito aí, vamos ler com força. Vamos lá? O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Irmãos, quando o povo olha para os seus líderes e falam, eles são homens de Deus, e eu os imitarei na fé, no testemunho, na vida que eles levam, o povo se alegra, o povo contribui, o povo participa. E eu disse isso há praticamente 3 dias atrás aos meus queridos presbíteros aqui dessa igreja, e vou repetir agora aqui no púlpito. Quem me ensinou a ser dizimista foi a minha mãe. No meu primeiro salário mínimo que eu recebi, eu já tinha feito todo um planejamento. Eu vou comprar um tênis novo, eu vou comprar uma camiseta nova, eu vou numa lanchonete famosa, que na época eu só podia ir uma vez por mês. Você já sabe de qual que eu estou falando. E aí a minha mãe chegou para mim e falou assim, e o dízimo, filho? Eu falei, mãe, esse mês não vai dar não. Esse mês eu já fiz tudo aqui, já dividi todo o meu orçamento. Ela falou assim, você já vai começar a roubar de Deus no seu primeiro salário? Porque Malaquias diz, roubará o homem a Deus. E aí o povo, como assim? Que acusação severa é essa? Chamando-me de ladrão? Vocês me roubam no dízimo e na oferta. A palavra de Deus diz que nós devemos honrar o Senhor com as primícias. E aí tem gente que fala assim, pastor, eu sou debaixo da graça, eu não estou mais debaixo da lei. Por isso que eu não dou o dízimo, porque dízimo é coisa do Antigo Testamento. Querido, o dízimo veio antes da lei. Abraão deu o dízimo de tudo quanto possuía para Melquisedeque, e não tinha lei de Moisés ainda. E aliás, você não tem nem como explicar o texto, porque foi uma coisa espontânea. O que fez Abraão consagrar o dízimo a Melquisedeque? O sacerdote que aparece e desaparece, só lá na carta aos Hebreus nós vamos descobrir uma coisa linda, que Jesus é o nosso supremo e sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Então, na verdade, Abraão deu dízimo para quem naquele dia, hein? É igual Jesus quando estava no templo e ele ficou do lado do gasofilácio, na coletoria. E aí veio uma viúva pobre, depositou 2 moedinhas, e muitas pessoas depositavam grandes quantias. Aí Jesus vai e fala assim para os seus discípulos, essa mulher foi a que deu mais aqui, de todos. Aí o pessoal falou, acho que Jesus não entende de finanças, de economia. Acabou de entrar uma oncinha ali no gasofilácio, e ele está falando que as 2 moedinhas, que faz até aquele barulhinho, né? Pim, pim, no fundo. Ela deu, porque ela deu tudo. As pessoas dão a sobra. Por isso que tem gente que quando faz o orçamento do mês da família, ele fala assim, se sobrar, eu entrego o meu dízimo. Mas não é a sobra, é a primeira parte. Há muitos anos atrás eu visitei uma família. E eu quero já exortar aqui a igreja, se algum irmão aqui, alguma irmã, com todo carinho, fala assim, pastor, eu tenho dificuldade para entender essa doutrina. Eu tenho meus motivos para não ser um fiel dizimista. Vem conversar comigo. Eu não vou brigar com você, eu vou orar com você. Nós vamos para a palavra, vamos ler.
E eu lembro que eu visitando esse casal que falou na porta da igreja comigo: pastor, eu amo essa igreja, tenho uma alegria de ser membro aqui, mas tem uma coisa que não desce, é quando o senhor fala de dízimo. Mas se o senhor me convencer, quem sabe eu me torno um dizimista dessa igreja. Eu falei: bom, eu não tenho esse papel de convencer ninguém, quem conversa é o Espírito Santo, mas vamos lá. E eu fui visitar esse casal, li vários textos com ele, do Antigo Testamento, e até quem acha que no Novo Testamento não tem assunto de dízimo, não tem na mesma proporção do Antigo, mas tem. Jesus censura os fariseus que davam dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas eles não praticavam ação social e justiça. O Senhor falou assim: ó, vocês devem praticar essas coisas sem omitir as outras. As outras quais? O dízimo. Não há nenhum problema em a igreja ocidental, a nossa igreja, ter criado um parâmetro e usou o critério do Antigo Testamento, que é 10%. Mas você pode dar mais se você quiser. Só precisamos entender o princípio. Quando terminei de fazer o estudo com aquele casal, o marido disse assim para mim: o senhor ainda não me convenceu, reverendo. Quem sabe numa próxima? Eu falei: tá bom, filho. Não sou eu que vou te convencer, é o Espírito Santo. E já estava me encaminhando para ir embora, e vocês já sabem que pastor, quando faz visita, sempre a família quer oferecer alguma coisa para o pastor, né? E aí a esposa do querido irmão falou assim: peraí, pastor, eu fiz uma tortinha para o senhor. E ela tinha 2 crianças pequenas. E as crianças já estavam pulando: mãe, eu quero a torta, eu quero a torta, eu quero a torta. E aí ela colocou a torta na mesa, colocou os pratinhos e ela me serviu primeiro. E eu ainda falei: irmã, serva as crianças. Não, o senhor é convidado, o senhor é visita. Na hora o Senhor falou assim: pergunta para ela, por que ela me deu o primeiro pedaço da torta? Falei: irmã, posso fazer uma pergunta? Por que você está me dando o primeiro pedaço da torta? Porque o senhor é o nosso pastor, porque o senhor é hóspede, porque o senhor é uma pessoa especial, porque nós estamos muito felizes que o senhor está na nossa casa. A gente nunca imaginaria que o senhor viria na nossa casa, porque a nossa casa é pequena. E começou a falar um monte de coisa: porque por isso o senhor merece o primeiro pedaço. Aí eu cheguei para ela e falei assim: e Deus não merece as primícias da sua renda por tudo que Ele é na sua vida? E o marido deu um grito na cozinha: eu entendi, eu serei dizimista a partir de hoje. Você, quando for consagrar o seu dízimo aqui na igreja, não venha murmurando: vai fazer falta, vou ter que deixar de pagar uma conta. Não faça isso, meu irmão, mas vem com alegria, vem dizendo: obrigado, Senhor, porque eu sei que o meu salário é pouco, mas eu não vou roubar de Ti, o Senhor vai cuidar da minha casa, o Senhor vai cuidar da minha família. Mas não faça da prática do dízimo uma mercadoria, como se fosse moeda de troca, uma barganha, porque não é. Nós precisamos entender que é uma graça, nós devemos obedecer a palavra, mas devemos fazer com alegria. Então eu vou aqui falar 3 palavras agora que você deve gravar para dízimo e oferta. Em relação ao dízimo: obediência e gratidão. Devolva o dízimo ao Senhor porque é a obediência que você tem que ter, mas faça isso com gratidão. Em relação às ofertas: alegria e generosidade. Ninguém dê com tristeza, mas contribua conforme estiver proposto no coração. Cuidado para não misturar as coisas. Dízimo é dízimo, oferta é oferta. Tem gente querendo enganar Deus, dando uma ofertinha no lugar do dízimo. Tesoureiro não é onisciente, onipresente. Ele não vai fazer uma busca na sua conta para descobrir sua renda, e nem deve. Esse não é papel nem do pastor, nem dos presbíteros. Mas a igreja precisa ser fiel. Louvado seja Deus pelos dizimistas dessa igreja, mas ainda temos que continuar orando por um percentual que não é. Para essa igreja continuar crescendo, para essa igreja continuar se expandindo para a glória do nosso Deus. Depois de tudo isso, do povo ter entendido o exemplo de Davi, dos líderes também se tornarem exemplos para o povo, e o povo se alegra, Davi vai orar. Davi faz uma linda oração, que está aqui do versículo 10 até o versículo 14. Mas em vez de ler novamente, eu vou cantar o verso 11 até o versículo 13. Alguns irmãos aqui conhecem. Fique à vontade. Louve a Deus comigo. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quando
quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Vamos ler o verso 14? Vamos ler o verso 14, igreja. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Deus é o dono do ouro e da prata, do céu e da terra, de tudo o que temos e tudo o que somos, mas Ele nos empresta. Ele nos concede a bênção de sermos seus gestores e gestoras para administrar tudo o que Ele fez. Por que seremos então desobedientes e negligentes ao nosso Deus com relação a devolver as primícias da nossa renda? Meu irmão, minha irmã, meu papel é pregar a palavra e o Espírito Santo é que vai aplicar essa mensagem. E volto a falar o que eu falei no meio da pregação. Essa palavra, em primeiro lugar, é para os membros dessa igreja. Põe a sua vida em ordem. Muitas vezes, eu consagrei o meu dízimo murmurando. E não fui abençoado por Deus. Eu aprendi uma lição. Seja fiel no pouco. Sobre o muito o Senhor vai te colocar. Ah, pastor, eu tenho vergonha do meu salário. Deus não está preocupado com o tamanho do seu dízimo, mas com a sua fidelidade. Você é inteligente, você sabe fazer conta. 10% de 100 é 10. 10% de 1.000 é 100. E assim vai por diante. Ah, mas é tão pouco. Vão dar até risada de mim quando vê o meu dízimo. Mas ninguém precisa ver o seu dízimo. Isso é um departamento seu e de Deus. Agora, se você estiver retendo, porque você ganha muito, você acha que não pode dar os 10% de tudo que você ganha, Malaquias diz que você está roubando de Deus. Se você tem a oportunidade de trazer uma oferta à casa do tesouro, porque Deus tem sido tão benevolente na sua vida e você, em gratidão a Ele, quer trazer uma oferta e você não o faz, você está sendo avarento e não está sendo generoso diante de Deus. Deus nos livre disso. Mas que tenhamos a consciência de que tudo vem dEle. E quando você devolve, você está devolvendo o que é dEle. E deixa eu dizer uma coisa aqui para ninguém ficar escandalizado. Deus precisa de dinheiro? Mas Ele, na sua infinita graça e soberana vontade, Ele estabeleceu esse meio
para que haja mantimento na casa do Senhor, para que a igreja possa realizar os seus projetos. Eu não tenho vergonha de dizer isso, a nossa igreja é séria quanto a isso. Temos uma assembleia ordinária uma vez por ano que prestamos conta aos membros do que é feito nessa igreja. Temos uma comissão de exame de contas que examina os números da igreja. E eu sou pastor dessa igreja, e eu vivo pelo Evangelho e sou sustentado por essa igreja como pastor. Não tenho vergonha de falar isso para ninguém. O senhor recebe salário da igreja, embora nós não falamos salário, mas côngrua? Sim. Eu sou mantido pela igreja a qual eu sou pastor. Mas está cheio de escândalo por aí, né? Eu falei, eu sei, mas a minha igreja é séria. Eu presto contas do meu pastorado. Por isso, amada igreja, sejam fiéis, irmãos e irmãs, no dízimo e na oferta. Que Deus nos abençoe. O hino que nós entoaremos agora é para reforçar tudo isso que nós já aprendemos essa noite. O hino 57, fonte de todo bem, declara que nós tenhamos, nós podemos até plantar, nós podemos cuidar da lavoura, você pode levantar de manhãzinha para ir trabalhar, fazer hora extra, trabalhar bastante, mas você tem que lembrar de uma coisa, tudo vem dele, é ele que te dá capacidade, é ele que nutre e te faz ter recursos para trabalhar. De todo bem a fonte é o nosso bom Senhor. Louvai a Deus por todo o seu amor. Ao som do cântico que será tocado agora eletronicamente, a igreja ficará em pé e nós louvaremos ao nosso Deus. Fim de nos dar pão, mas Deus é quem a nutre, com bem fazeja mão. É Deus quem manda ao frio, o inverno e o verão, a chuva do orvalho e a fresca viração. De todo bem a fonte é o nosso bom Senhor. Louvai a Deus por todo o seu amor, o Criador de tudo, que em toda parte está. Glória à flor silvestre e a estrela brilhar. Os ventos lhe obedecem e o bravo mar também. As frágeis avezinhas o seu cuidado tem. De todo bem a fonte é o nosso bom Senhor. Louvai a Deus por todo o seu amor. A nós, porém, seus filhos, revela mais amor, mandando a este mundo o Filho Salvador, a nós fazendo herdeiros de tudo quanto tem, na redenção perfeita que dele nos provém. De todo bem a fonte é o nosso bom Senhor. Louvai a Deus por todo o seu amor.
chamar nossa irmã Roseli para ela daqui a pouco tocar o Amém Tríplice e nós vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Santo Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos porque o Senhor mesmo move o nosso coração na tua direção. E eu creio que o Senhor nos conduziu à tua casa nessa noite, porque somos devedores deste culto. O Senhor nos criou para o louvor da sua glória. O Senhor nos criou conforme a sua imagem e semelhança e podemos então nos relacionar com o Senhor. É bem verdade que o pecado trouxe muitos impedimentos, mas em Cristo Jesus nós temos livre acesso à tua presença, porque o véu se rasgou de alto a baixo. Mas, Senhor, uma vez estando na tua presença, o Senhor requer dos seus filhos santidade, vida pura, vida reta. E nós ouvimos nessa noite que também devemos te glorificar como mordomos do Senhor, como gestores das tuas coisas que o Senhor tem confiado a nós. Sabemos, ó Deus, que temos dificuldades no mundo, desigualdade social, desemprego, pessoas que passam fome, uma situação muito difícil, ó Deus, que muitas vezes acontece bem perto de nós. Por outro lado, nós não podemos deixar de reconhecer que o Senhor é um Deus fiel, um Deus provedor, que tem nos dado graciosamente cada dia o pão sobre a nossa mesa. Nós podemos passar por algumas privações, Senhor. Podemos desejar alguma coisa e não temos. Mas uma coisa nós temos que declarar, como o teu servo Davi declarou no passado: fui moço e já sou velho. Porém jamais vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Ensina-nos, ó Deus, em gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, faz e fará na nossa vida, a obedecermos a tua palavra e consagrarmos os dízimos da renda que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Ajuda-nos também a contribuir na tua casa com alegria, não com tristeza, e aquilo que o Senhor colocar no nosso coração, que nós possamos ofertar liberalmente para a obra missionária, projetos sociais, campanhas que a tua igreja realiza, ou motivos especiais que o Senhor agracia a nossa família e nós queremos expressar a nossa alegria, a nossa gratidão. O Senhor é o dono do ouro e da prata, o mundo pertence ao Senhor, todos os seus habitantes, os animais que pululam no campo, os peixes no mar, as aves dos céus, as montanhas, o universo, as estrelas, ó Deus, tudo é tudo obra das tuas mãos. Ajuda-nos a compreender isso, ó Pai. E eu sei que o teu Espírito Santo é quem aplica essa mensagem no coração de cada um de nós e do coração dos nossos irmãos e irmãs que estão em casa também. Eu entrego nesta hora nas tuas mãos os nossos queridos irmãos que estão sofrendo, que estão em tratamento de Covid, graças a ti, em sintomas leves, mas não estão aqui conosco hoje. Abençoe esses amados irmãos para que eles sejam plenamente restaurados na sua saúde. Outros irmãos que, por uma questão de prudência e de precaução, estão em suas casas agora com seus familiares, mas que eles ali se sintam também amparados por ti e acolhidos. Tenha misericórdia da nossa nação, do nosso país. Entregamos a vida, ó Deus, da liderança da nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil. Ó Deus, a reunião do Supremo Concílio que se aproxima e tantas outras demandas que têm surgido nos últimos dias. Guarda, ó Deus, guarda os nossos corações para que continuemos íntegros e retos diante do Senhor. Nós agradecemos por tudo, ó Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Pai, o nosso Deus, a comunhão, a unção e o poder do Espírito Santo repouse sobre nós, irmãos, agora e para todos sempre. Amém. Podemos assentar, irmãos. Bendito seja o nosso Deus por termos essa alegria de estarmos aqui nessa noite. Queremos agradecer a presença de todos, agradecer aos nossos irmãos e irmãs que estão em seus lares e a você que talvez está acompanhando a transmissão deste culto, mas não pertence ainda a esta igreja ou nenhuma igreja. Você é nosso convidado para conhecer aqui a Igreja Presbiteriana do Jardim Verônia, na rua Reverendo Álvaro Reis, número 252, aqui no Jardim Verônia, Parque Cisper, na zona leste de São Paulo.
e os nossos irmãos e irmãs aqui, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Nós queremos perguntar, porque não chegou para mim nenhum visitante de primeira vez hoje. Temos algum visitante de primeira vez entre nós? Só manifestar com uma das mãos. Não temos. Ok, que Deus abençoe aqueles que estão conosco de outras vezes. Louvado seja o nosso Senhor. Rapidamente eu vou dar alguns avisos, depois eu vou convidar o presbítero Ismael, que vai dar o último aviso, encerrando o trabalho nessa noite. Irmãos, nós estamos encerrando hoje também o tempo das indicações para candidatos aos cargos oficialato de presbíteros e diáconos. Então, você que retirou com os diáconos aquela ficha, você precisa devolver hoje. Se você falar assim, pode entregar domingo que vem? Não. Nós divulgamos amplamente que o prazo era hoje. Exceto os irmãos que não estão aqui por motivo de tratamento de saúde, aí nós temos que ter um pouco mais de flexibilidade. Esses irmãos talvez não tiveram condição de devolver porque não estão presentes aqui, poderão entrar em contato particular com o pastor e nós vamos receber as suas indicações. Mas os demais irmãos que tiveram amplamente dificuldade de fazer, não fizeram ou fizeram, agradecemos aqueles que quiseram participar desse processo, mas agora eu peço da igreja oração, para que durante o mês de julho, que semana que vem já entraremos no mês de julho, vamos ter instruções, inclusive, providencialmente, até a escola dominical vai ter uma aula específica sobre isso aqui na classe Sofia, do papel do presbítero, do papel do diácono, da importância do oficialato, do sistema de governo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tem gente que tem vindo de outras igrejas, eu tenho falado na classe Catecúmenos, porque a nossa igreja é sistema conciliar, sistema representativo, porque temos outros modelos. Temos o modelo episcopal, temos o modelo congregacional. E por que a Igreja Presbiteriana do Brasil é regida por presbíteros? Então nós vamos estudar tudo isso, relembrar você que já é membro da igreja há bastante tempo. Então, irmãos, vamos participar desse processo com muita oração. Terça-feira, a reunião de oração será online. Diante do processo que estamos atravessando, do momento, melhor dizendo, que estamos atravessando, é prudente. A irmã Elaine Amorim e o diácono Marcos achou melhor não fazer a reunião presencial como estava sendo divulgado. Então não teremos reunião presencial, mas lá no Google Meet estaremos juntos. Quinta-feira, os grupos familiares também na versão ali online digital. Aí temos a programação que tem no boletim da nossa igreja e agora eu quero passar então a palavra ao presbítero Ismael e depois a palavra do presbítero Ismael. Estamos encerrados, que Deus abençoe a todos e uma boa semana na presença do Senhor Jesus. Nós estamos fazendo a nossa reforma aqui, e lá em cima, na parte superior, nós estamos fazendo a cobertura, né? A estrutura já está quase pronta, a semana que vem talvez os irmãos já vão ver já coberto já, né? E nós precisamos colocar o piso. Nós já fizemos algumas campanhas aqui na igreja de colocação de piso, né? E quando nós fomos colocar aqui, cada um comprou um metrinho. Quando a gente foi comprar os bancos da igreja, cada um comprou um pedacinho do banco. Então nós estamos querendo desafiar a igreja, né, e propor para os irmãos de comprarem, né, pelo menos um metro de piso. Na verdade, são 140 metros de piso que nós temos que colocar na parte superior. Que vai ser o nosso salão social, de repente fazer algum evento, algum almoço, algum trabalho de departamento social, poderão estar usando aquele espaço, né? Os irmãos tiverem a oportunidade de subir, semana que vem na escola dominical, se já subir, já vai ver, né? Nós pretendemos colocar lá uma churrasqueira, um forno de pizza, né? Aí vamos colocar uma geladeira, fogão, as acomodações, né? E os utensílios para uma cozinha, para nós estarmos realizando ali, né? Então nós gostaríamos que os irmãos participassem, né? Se os irmãos puderem de repente dar um metro nós estamos fazendo a proposta de R$50 o metro, né? Se você puder dar um metro, né, R$50, se quiser dar 2 metros, R$100 e assim sucessivamente. Aqueles irmãos que estão em casa também, que quiserem participar, poderão participar, né? De que forma?
né? Se você for fazer um depósito, sempre quando encerra o culto, tem um número da conta da igreja. Então você pode dar R$50 e 10 centavos. Esses 10 centavos vai ser para o seu Nelson conseguir identificar que essa oferta é para o piso. Então, eu vou dar R$50 e 10 centavos, referente a 1 metro. Aí eu vou querer dar 2 metros, então dá R$100 e 10 centavos. 3 metros, R$150 e 10 centavos. Então, os irmãos que estão em casa também, se quiserem participar, de repente quiserem entrar em contato, né, pode estar ligando a quem recebeu o boletim da igreja de forma virtual, né, aqueles que já receberam. A gente gostaria que os irmãos participassem, os irmãos colaborassem, né, com 1 metro, com 2 metros, com 3 metros. O importante é vocês estarem participando, né. Então procurem o seu Nelson, pode me procurar também. Eu gostaria de dar 2 metros, 3 metros. Como eu falei, de repente, se você tiver com dificuldade, de repente, para acertar de uma vez, mesmo se for 1 metro, amados, e você tiver com dificuldade, não consigo dar R$50, porque a gente sabe, de repente, para quem ganha o salário mínimo, mesmo tirar R$50 fica difícil, né? Então, de repente, se você quiser cooperar com 1 metro, e você quiser dividir, fica à vontade, não se sinta constrangido. O importante é você estar cooperando, que Deus possa abençoar a sua vida.